nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nós temos dois aspectos para a nossa reflexão do dia de hoje. De um lado é a primeira sexta-feira do último mês do ano, mês de dezembro. A primeira sexta-feira sempre nos recorda o Sagrado Coração de Jesus. Nos recorda também todos aqueles que fazem o seu oferecimento do dia, ligado de modo especial ao apóstolo da oração, mas que se transformou também na rede de oração, nas intenções do Santo Padre. Por isso, hoje eu queria colocar para vocês, caríssimos irmãos e irmãs, a intenção que o Papa colocou para esse mês de dezembro. Ele colocou pelos peregrinos da esperança. Por quê? Porque no próximo dia 24 ele vai abrir simplesmente a Porta Santa da Basílica de São Pedro, iniciando o jubileu, o ano do jubileu, peregrinos da esperança. E diz assim o enunciado da intenção do mês de dezembro: rezemos para que esse jubileu nos fortaleça na fé, nos ajude a reconhecer Cristo ressuscitado presente em nossas vidas e nos transforme em peregrinos da esperança cristã. Essa é a intenção que o Papa coloca e nós somos chamados a estar unidos a ele nessa intenção, porque dessa forma nos prepararemos bem para o ano do jubileu. Nas dioceses, o jubileu começa no domingo seguinte, dia 29, Sagrada Família, teremos nossa celebração no domingo de manhã, saindo do Lago da Carioca, indo para a nossa catedral, iniciando o jubileu em nossa arquidiocese também. Mas somos chamados a rezar nessa intenção, para que esse jubileu nos fortaleça, todos nós, na fé, tanto pela peregrinação, pelas orações, pelas indulgências, e, consequentemente, nos ajude a reconhecer Cristo ressuscitado presente em nossas vidas, na vida de cada um de nós, e nos transforme em peregrinos da esperança cristã. Ou seja, que o jubileu nos faça cada vez mais homens e mulheres que levem a esperança cristã aos nossos irmãos e irmãs. Então, primeiro, dia do Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês, a intenção do Santo Padre para esse mês de dezembro. Segundo, nesse dia 6, nós também celebramos e comemoramos o dia de São Nicolau. São Nicolau, caríssimos irmãos e irmãs, ele é emblemático para a Europa do Norte, não é? Ele é bispo e ele, devido à sua própria veste, seu trabalho social, de preocupação com as pessoas, é colocado como um emblema do tempo do Advento, do Natal, e que se transformou no Ocidente, levado por outros interesses também, num símbolo também que é colocado muito nos shoppings, etc., que é o Papai Noel. Mas nada a ver com São Nicolau, que foi bispo de Mira, atual Denre Marítima, na Turquia Meridional. Ele nasceu e viveu no meados do século IV, portanto, bem no comecinho da igreja. É particularmente venerado na Rússia e em todo o Oriente. O seu culto difundiu-se também na Itália, no século XI, quando em Bari ele foi dedicado à Basílica homônima, São Nicolau. Associadas a seu nome, floresceram muitas tradições populares e iniciativas de caridade, particularmente ligadas ao Natal. Portanto, o dia de São Nicolau é um dia especial também na Europa, no hemisfério norte, da Europa, devido à característica que tem São Nicolau, né? O seu sepultamento, dia 6 de dezembro, é lembrado também no rito bizantino e copta. Portanto, uma figura muito popular no Oriente e na Europa. No Brasil, na nossa região, não tanto, né? Que aquilo que foi a mudança de paradigma de São Nicolau, que virou justamente a propaganda apenas comercial, né? Acabou superando a vida de São Nicolau. Portanto, somos chamados nesse tempo, essa expectativa do Senhor que vem e virá, e vemos também esse belo exemplo de São Nicolau, que os nossos irmãos do Oriente e da Europa, e especialmente do Norte da Europa, cultuam realmente com muito carinho, vendo justamente essas tradições populares e iniciativas de caridade ligadas ao Natal. Que nós possamos também ajudarmos uns aos outros, dar presente para com o outro, sermos presença
presente uns para com os outros, nesse tempo em que nós ganhamos o grande presente, que é a encarnação. Deus veio morar no meio de nós. De tal maneira somos gratos por essa presença de Deus no meio de nós, que nós colocamos também sendo dons para os outros, partilhando aquilo que temos com os irmãos e irmãs. Portanto, meus irmãos e irmãs, tempo do advento, tempo de expectativa, vamos intensamente esses dons que Deus nos concede e caminhamos com alegria e generosidade em nossa vida cristã. Não percamos os valores cristãos, que realmente significam, como às vezes, a comercialização de tantas coisas e acabamos perdendo valores importantes da nossa vida e de nossa caminhada. Procuremos vivenciar tudo isso e agora rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. 106,7 Catedral FM. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minha querida irmã, meu querido irmão, você que nos acompanha neste momento, e que aí de sua casa, do seu trabalho, do trânsito talvez, está formando essa grande assembleia que se reúne para participar virtualmente da Santa Eucaristia, se alimentar da Palavra de Deus e fazer a sua comunhão espiritual. Primeira semana do Advento, estamos preparando-nos para a celebração do Natal e, mais que isso, estamos nos preparando para que a nossa vida esteja apta, esteja bem preparada para o encontro com Cristo, quando chegar a nossa vez e formos chamados para a eternidade. O encontro com Cristo, esse é o grande tema do Advento. Preparar o coração para acolhê-lo. Peçamos a graça de que cada vez que celebramos a Eucaristia,
cresça em nosso coração o desejo de viver neste mundo com grande amizade, com grande proximidade a Jesus Cristo, nosso Senhor, como verdadeiros amigos e amigas dele, e que cresça também no nosso coração o desejo de estar com ele para sempre. Para celebrar dignamente a Santa Eucaristia, peçamos a conversão do coração, que é fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que viestes dar a vida e resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Congregação de idade os vossos filhos, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, o vosso poder e vinde, para que vossa proteção afaste os perigos a que nossos pecados nos expõem e a vossa salvação nos liberte. Vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor: a casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e Ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, 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 aleluia,
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida irmã, meu querido irmão, as leituras do tempo do Advento, até a metade do Advento, até pelo dia 15, vão nos ajudando a pensar na segunda vinda de Cristo, aquela do final dos tempos, aquele encontro definitivo com Ele. E a partir do dia 15 a gente começa então, os temas vão voltados mais para o Natal, a vinda de Nosso Senhor na carne, há 2000 e tantos anos atrás na nossa história. Então tem 2 aspectos o Advento. Nós estamos no primeiro aspecto, a preparação para o encontro com Nosso Senhor no fim dos tempos. Também, como São Bernardo nos recorda, que Nosso Senhor vem entre essas 2 vindas, a da carne e a do fim dos tempos, ele vem muitas vezes, inúmeras vezes. Entre essas inúmeras vindas de Nosso Senhor tem também aquele momento da nossa morte, da nossa passagem desse mundo para já a presença de Deus por meio da nossa Páscoa, da conclusão da nossa vida biológica. É também um momento de encontro com Cristo que nós precisamos levar em conta, de vez em quando refletir a respeito disso, para que possamos viver esta vida, viver nesse mundo, na perspectiva do céu. Se nós nunca meditamos sobre o fato de que a nossa vida é finita, de que os nossos dias, por mais que possam ser numerosos, eles têm um fim aqui nesse mundo, se a gente vive como se a gente tivesse aqui no mundo um término nas nossas decisões, no nosso modo de nos relacionar uns com os outros e com os bens, tanto os da natureza como os frutos do nosso trabalho. Mas quando a gente procura colocar a vida na perspectiva da eternidade, recordando-nos de que haverá uma morte biológica, de que depois dessa morte biológica a nossa vida continua porque temos uma alma imortal, e de que o que vai acontecer depois da nossa morte biológica depende, em grande parte, depende do modo como nós colaboramos com a graça de Deus ao longo desse período que estamos aqui no mundo. Tudo isso pode dar à nossa vida um significado mais profundo, pode nos fazer a viver não tanto correndo, tão superficialmente, mas com mais serenidade, com mais atenção e com mais profundidade, procurando juntar para nós, procurando armazenar, não aquilo que vai ficar no momento da nossa partida desse mundo, mas aquilo que poderá ir conosco, porque está dentro de nossa alma, porque está dentro da nossa interioridade pessoal. E as leituras de hoje nos ajudam a fazer essa meditação. A primeira leitura, tomada do profeta Isaías, quando ele fala de que um lugar onde não há nada pode vir a ser um jardim, e o jardim pode se transformar numa grande floresta. Ele está nos anunciando que com a sua graça Ele pode nos transformar. Se houver da nossa parte disponibilidade, busca sincera, humilde, é verdade, às vezes em meio a dificuldades, tentações, pecados, mas se há a busca de Deus, se há disponibilidade para Deus, o nosso coração é esse lugar que está anunciado pelo profeta. É onde pode ser plantado um jardim, pela graça de Deus, pelos sacramentos, pelas orações. E esse jardim cultivado, proveniente de Deus sempre, é claro, Deus tem a primazia, sem Deus nada é possível. Mas com a nossa colaboração paciente, perseverante e o poder da graça de Deus, esse jardinzinho que vai brotando aos pouquinhos, com algumas virtudes, com algumas atitudes modificadas de conversão, Deus é poderoso para fazer dele uma floresta, pense bem, não mais
os caulezinhos delicados de flores de jardim, mas troncos poderosos de uma floresta. Tudo isso Deus pode fazer conosco. E Deus quer fazer isso conosco. Então, como esses cegos do Santo Evangelho que foram à procura de Nosso Senhor, que professaram a sua fé, dizendo que criam que Jesus podia fazer isso com eles, podia pôr fim à cegueira deles, podia torná-los pessoas capazes de ver não só com os olhos da carne, capazes de ver o sentido da vida, ver o sentido das coisas, o sentido da vida em sociedade, em comunidade. Jesus era capaz de fazer vida em futuro, mas capazes de ver com profundidade. Nosso Senhor lhes concedeu essa graça. Pensamos então nessa Eucaristia que estamos celebrando agora, mas em outras ocasiões também em que nos recolhemos em oração, a graça de nosso Senhor. Que o nosso coração seja disponível, que nós o procuremos com humildade como esses cegos e que desse modo possa em nós, de modo como ele for servido. E agora, cheios de confiança, apresentemos a Nosso Senhor as nossas preces e intenções. E a cada prece apresentada a Deus responderemos: Cristo, iluminai-nos. Cristo, iluminai-nos. Para que o Senhor sempre conceda a sua luz à Igreja, para que, iluminada e livre de toda cegueira espiritual, possa ser sinal e luz de salvação eterna para o mundo, nós vos pedimos. Cristo, iluminai-nos. Para que os governantes do mundo sejam iluminados pelo Senhor e promovam a justiça e o direito em suas nações e entre os povos, nós vos pedimos. Cristo, iluminai-nos. Para que sejamos conduzidos pela fé, a visão espiritual, e por meio dela alcancemos a vida íntegra em todas as suas dimensões pessoal, comunitária e social, nós vos pedimos. Cristo, iluminai-nos. Pelo nosso arcebispo, nosso pai, que é Morani, que amanhã completa 50 anos de vida sacerdotal e dedicação a Deus, o Senhor recompense todo o bem que ele tem feito ao longo desses anos, sobretudo o bem que ele tem feito nesses últimos anos em nossa arquidiocese, e dele o prêmio reservado aos bons pastores. Rezemos. Cristo, iluminai-nos. Acolhei, Senhor Deus de bondade, as orações da vossa igreja, as intenções destes vossos filhos e filhas que neste momento estão recolhidos em oração conosco e as necessidades das pessoas que se recomendaram às nossas orações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre antigo e sempre novo fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz e a unidade no teu corpo, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dá-nos tua paz. Orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido de nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez, para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, in excelsis, Hosana, in excelsis. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, in excelsis, Hosana, in excelsis. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. Santos, santos, santos Dominus Deus Sabaoth. Na verdade, ó Pai vosso, és santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Nicolau e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como Nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me por este vosso santíssimo corpo e sangue dos meus pecados e de todo o mal. Dai-me a cumprir sempre vossa vontade e jamais separar-me de vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que saciados com o alimento espiritual, pela participação nestes santos mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria as coisas terrenas
e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Imaculada Maria